Então vamos testar separadamente a função índice e a função corresp. Aqui embaixo tem a seguinte pergunta: qual a idade de Marcos? Então eu vou tornar disponível aqui numa caixa de diálogo o nome Marcos. Eu vou em dados, validação de dados, lista, seleciono os nomes, ok. Então aqui eu já posso selecionar Marcos, o nome que eu quiser, Marcos, por exemplo. Então eu vou tornar disponível agora a matriz de colunas. Então vamos lá, dados, validação de dados, lista, selecionar as colunas, a minha matriz de colunas, clique em OK. Eu já tenho a coluna que eu quiser agora, eu vou querer a idade. Qual a idade de Marcos? Eu preciso saber agora o nome Marcos se encontra em qual linha. Aqui tenho 4, 5 linhas, eu quero saber em qual linha ele se encontra. Vou utilizar a função corresp, igual corresp. Seleciono, a primeira opção que tem aqui é valor procurado. A função corresp tem 3 parâmetros, 1, 2, 3. A primeira é valor procurado. O valor procurado é Marcos, ponto e vírgula. O segundo é minha matriz de dados, onde se encontra a opção Marcos. Seleciono a minha matriz de dados, ponto e vírgula. E a terceira opção é 1, 0 e menos 1, do 0 para a correspondência exata, ponto e vírgula, e fecho. Pronto. A opção Marcos se encontra na linha de número 4, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E a opção idade se encontra em qual coluna? Ponto e vírgula, corresp. Valor procurado é a primeira opção, valor procurado é a idade, ponto e vírgula. Matriz, onde se encontra a idade, a minha matriz de colunas, onde eu só tenho 3 colunas, ponto e vírgula, 0 para a correspondência exata. Pronto. A opção idade se encontra na terceira coluna, coluna 1, coluna 2, coluna 3. E Marcos está na quarta linha. Então, a função índice, ela retorna um valor na intersecção de uma linha e uma coluna. Então, eu já tenho a linha com a função corresp e já tenho a coluna também com a função corresp. Agora eu vou utilizar a função índice, igual índice, tem que ser com acento, índice, e o primeiro parâmetro é a matriz. Minha matriz de dados é essa parte cinza, onde eu tenho as informações. Não estou contando com os cabeçalhos. Então já selecionei a minha matriz de dados, ponto e vírgula. Agora vem a minha linha. A minha função corresp já se encarregou de encontrar. Ponto e vírgula. Vem a minha coluna agora. Está aqui embaixo, a coluna em negrito. Ponto e vírgula. Seleciono a minha coluna e fecho parêntese. Pronto. A pergunta é respondida. Qual a idade de Marcos? 21 anos. Então, aqui eu posso mudar, escolher a pessoa. Por exemplo, eu não quero mais a idade de Marcos, eu quero a idade de João. João está na linha 1, e a idade na coluna número 3. Então, me retorna aqui com a função índice. A idade de Marcos. Vou mudar aqui, tornar isso aqui dinâmico. Qual a idade de João? É 25 anos. Se eu não quero mais João, eu quero Júlia. Júlia está na linha de número 5. Está aqui, a linha número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retornou a minha linha. Eu não quero mais a idade, eu quero a cidade. A cidade na coluna número 1. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, a função corresp sempre me retorna a posição da linha ou a posição da coluna. Depende da maneira como eu seleciono os meus dados. Se eu selecionar na vertical, vai me retornar a linha. Se eu selecionar na horizontal, me retorna a coluna. Então, e a função índice com essa informação da linha e da coluna me retorna o valor que está na intersecção. Por exemplo, Júlia e a cidade. Então, a intersecção da linha 5 com a coluna 1, eu vou ter a opção Olinda.